Olá, pessoal, eu sou o Bruno Santiago. Laura Ladeira. E somos do podcast Família. Tamo junto. Tamo junto, valeu, parceira. E a gente tá num momento muito especial, além da convidada, a nossa convidada agora, que é fixa, doutora Bárbara Vilela, está aqui novamente com a gente, vai ter episódios aí uma vez por mês, né? A gente vai tentar seguir essa sequência para falar de diversos temas ligados à psiquiatria e à saúde mental. Então, obrigado por ter aceitado a parceria, né? De não só fazer um episódio, mas estar aqui sempre junto com a gente. E ela cuida de mim e cuida também da minha parceira Laura. Então, Sim. Aqui a gente mostra que nós também estamos aprendendo e buscando cuidado. Somos pessoas reais, não temos vergonha de mostrar nossas fragilidades e buscar ajuda quando a gente precisa. Exato. E Isso, inclusive você. Verdade. Hoje, inclusive, o episódio vai falar de uma coisa que a gente tem em comum, né? As duas mulheres desse podcast, né? Tem duas mulheres. Nós vamos falar sobre TDAH. Exatamente. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que temos pessoas que têm a hiperatividade e tem pessoas que não têm, que é o meu caso, que eu sou do tipo desatento, né? São 3 tipos. São 3, Já vamos começar? Eram 2, já vamos começar. E lembrando que a gente falou com a doutora Cecília sobre a versão das crianças, sim. É bem importante. Então, Verdade. Se você tem uma criança, a gente já teve um episódio falando do olhar para a criança com relação ao TDAH, que foi bastante legal. E agora a gente vem trazer a questão dos adultos. Sim, então, sim. Vamos iniciar, então, já falando quais são os tipos de TDAH. Mas antes, eu gosto a gente acabou... Vamos fazer um recorte aqui, porque você... Olha que interessante, ela é psiquiatra, ela é a nossa convidada fixa aqui, porque ela é muito competente, e ela tem TDAH. Ou seja, ela também se cuida, ela também tem a fragilidade dela, não há vergonha nenhuma nisso, há tratamento, há decisão de vida também, de você fazer a sua vida uma vida funcional, buscando a sua ajuda. E estamos aqui para provar isso, né, doutora Bárbara? É isso aí. Eu e você. Então, conta pra gente aí dos tipos de TDAH. São 3 tipos, o desatento, o hiperativo e o combinado. Ixi, que Maria. tem um pouquinho de cada ali. E E as mulheres, né, a maioria das mulheres tem um TDAH predominantemente desatento. Não quer dizer que não tenha sintomas de hiperatividade, mas normalmente são menos sintomas de hiperatividade, né, quando comparado com os de desatenção. Ou uma hiperatividade que é muito mais mental do que física, né? Você não enxerga tanto. E no caso dos homens, principalmente ali na infância, fica muito fácil, né, de perceber. Quando eles têm TDAH, é mais comum que seja um TDAH predominantemente hiperativo. Aquele menino que sobe em cadeira, sobe em árvore, não fica quieto, vai para coordenação direto, né? E essa hiperatividade, ela até tende a ir melhorando, assim, em termos de manifestação física, né? Porque a gente vai ficando adulto, o nosso freio vai melhorando um pouquinho, então fala, não posso subir aqui na mesa, né? Mas muitas vezes a mental, ela continua ali, né? Ninguém tá enxergando. Às vezes uma pessoa que é quietinha, tranquila por fora ali, a cabeça tá funcionando a 1000 por hora. Borbulhando. É o meu caso, inclusive, assim, eu sou o TDAH típico da mulher, né? Era predominantemente desatento, continua. E o que eu tenho de hiperatividade é muito mental. Pouquíssima coisa, assim. Eu sou, inclusive, muito parada. Igual eu. Eu também. Eu prefiro ficar mais quieta do que ter aquela pessoa que não consegue ficar dentro de casa, quer sair o tempo inteiro. Eu não sou assim, não. E todo mundo imagina que a minha cabeça, assim, é um rio de, né, tranquilidade, que vai devagar, mas, na verdade, tem uns 50 pensamentos aí ao mesmo tempo, né? É uma hiperatividade bem mental mesmo. Existe também a questão do hiperfoco, né? Sim. A pessoa que tem o TDAH... e aí a gente pode levar isso pro positivo, né? Super. Quem dera se a gente conseguisse direcionar o hiperfoco, né? Falar, não, com isso aqui eu vou ter hiperfoco, porque esse é maravilhoso. Infelizmente, a gente não consegue, né? Não. O hiperfoco é um momento em que a pessoa vai estar extremamente focada naquilo que ela está fazendo, que às vezes ela esquece de ir no banheiro, esquece de comer, e fica horas ali engajada naquele projeto. Pensando aí, né, vocês já falaram de crianças, mas é uma coisa que até para mãe de adolescente, ou, enfim, esposa, marido ali de quem tem TDAH, quando vai no consultório e a gente está fazendo ali aquele diagnóstico pela primeira vez,
Não tem TDAH, porque como é que fica assistindo jogo de não sei o quê, 7 horas? Como é que fica jogando ali no computador? Se tivesse TDAH, não é porque nessa hora ele não tem TDAH, né? Porque eu passo ali na frente dele, ele nem vê que eu tô passando. Agora, na hora que vai estudar ou que vai trabalhar, não pode fazer um barulhinho ali que tira o foco. Mas é isso, a gente não escolhe ali no que vai ficar, né? Onde é que eu vou ter hiperfoco? É uma coisa que normalmente a gente gosta, que dá uma sensação de recompensa e que, na maioria das vezes, né, assim, mesmo que a gente não goste por muito tempo, mas quando é uma novidade, também aumenta a chance de ter um hiperfoco ali. Até uma questão de autoestima, por exemplo, esse menino do jogo, às vezes ele é mal no esporte e é zoado na escola, e talvez o jogo ele se sinta que ele joga bem, então ele tá num momento, aqui eu sou fera. Sim, que pode gerar ser. também. E que é um problema muito comum, assim, nos TDAHs, né? Que tenha uma autoestima lá embaixo, né? Umas crenças de incapacidade e de inadequação, principalmente, né? Com certeza. De não se sentir capaz, né? Algumas frases muito comuns, né? Que eu escuto nos pacientes com TDAH são: eu não dou conta, eu tô com medo de não dar conta, isso aqui acho que é difícil demais para mim. E aí a pessoa pode ir para dois caminhos quando ela tem essa ideia de ser incapaz, né? Ou ela fica ali, né, resignada, acreditando naquilo. Isso, não dou conta e ponto final, então eu não vou nem tentar. Vou escolher uma coisa que me demanda menos, eu queria era tal coisa, mas acho que não dou conta. Ou ela vai para a hipercompensação. Eu tô falando de 2 caminhos que não são não é o saudável. É o caminho do meio aí, né? Tá. Mas a hipercompensação já vai ser o contrário, que é, já que eu tenho mais dificuldade, então eu vou passar a noite virada aqui estudando, vou grifar, vou fazer um outro resumo, depois eu grifo de novo, vou ler em voz alta. Isso. Para provar para si mesmo, muitas vezes, né, que é capaz. E a gente tende a olhar para esse que está hipercompensando e pensar que ele não tem TDAH. Né? Que é um esforçado, né? Que é um parabéns, né? Eu escutava isso muito, porque eu era super hipercompensadora na adolescência. Isso mudou. Quando eu decidi fazer medicina, eu comecei a hipercompensar muito. E quando eu entrei na faculdade, principalmente. Então, assim, a vida era estudar. Em 6 anos de faculdade, eu fui em 3 festas. Nossa, sendo uma delas acalorada. Olha que eu trabalhei em faculdade de medicina e as festas dão um som. Não é qualquer festa. Nossa. E eu tava sempre estudando. E ninguém suspeitava de TDAH. Quando eu era criança, não era boa aluna. Mas era aquela coisa, chamavam meus pais e falavam: nossa, não entendo por que ela não tá indo bem, porque ela é tão quietinha na sala, ela senta aqui na frente, não conversa. Mas a cabeça tava lá longe, né? Não. Passava uma abelha voando, Você junto. tá falando da cabeça lá longe, você tá aqui falando, e eu tô aqui te olhando, né? Se pegar aquele vídeo ali, eu tô super compreendendo. Mas eu já tô pensando lá na minha pergunta, o que eu vou te perguntar. E você falando, eu tô só ouvindo sua boca fazendo assim. Exatamente. Eu não estou aqui, eu estou em outro lugar. E isso é muito comum da gente perceber isso nas crianças e nos adultos. Às vezes a pessoa está assim: Laura, você prestou atenção no que eu estava falando? Eu falei: não, desculpa, eu estava em outro mundo. Em outro mundo. E voltando aqui nas crenças, né, só para... Agora eu estou no seu mundo, porque inclusive eu esqueço, né, de fechar as coisas, então só para fechar. Fechar as gavetas. A gente faz parte do tratamento, inclusive, não só esses sintomas do TDAH, como até as consequências dele, né, para autoestima. Então, essas crenças de incapacidade, né, se a pessoa tá para um lado ou para o outro, não é saudável também essa hipercompensação, porque acaba com outras áreas da vida. E quando a gente tem um desafio, assim, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa para amanhã, como é que você vai hipercompensar? Não dá tempo, né? Então, essa pessoa entra em parafuso. E a gente também tende a deixar para a última hora, né? Para a última hora. Se eu tenho que fazer, por exemplo, eu já falei isso com você, né? Tem o programa. Hoje teve um programa, antes você teve outro. Eu fui ler a história do participante quando eu estava aqui na porta. E o Bruno me mandou isso, e eu falei isso com o Bruno essa semana. Eu falei: Bruno, a gente está se completando, porque outro dia ele falou assim: Laura, desculpa, porque eu fui detalhista. Eu falei assim: que desculpa? Você tá fazendo uma parte excelente.
e eu estou fazendo uma outra. Uhum. E a gente está se completando, porque ele está se dedicando a pesquisar, o participante me manda um histórico, sei lá, eu nem li, eu nem falo para ele. Mas quando chega Tá aqui... revelando agora. Tá tudo certo, não dá, parceiro? Não, Dá. a gente se completa. Se não Super fosse dá a sua certo. participação, talvez eu não estaria aqui. por E nem exemplo. eu. Então, super dá certo. Porque, no final das contas, eu vou ler, mas eu vou ler no meu tempo. Que é em cima da hora, é corrido e que me dá muita aflição. Porque, ai meu Deus, eu tô chegando e eu não li ainda, eu tenho que correr. E essa é a vida do TDAH. Muitas vezes a gente tenta, né, mudar isso, mudar essas crenças de Sim. capacidade, a de inadequação, de, eu não vou saber como falar, eu não fiz direito, eu sou inadequado, eu sou diferente, que é outra crença que muitas vezes tá presente, principalmente quando é alguém mais hiperativo, que já escutou demais, né? Você falou demais, fulano, não era pra falar tal coisa? Você é muito grosseiro, você é muito... Mas você falou uma coisa que é super interessante, que é o tanto que vocês dois são complementares, né? Uhum. E a gente pode olhar muito por esse lado. Porque se a gente for pensar numa tribo, né, ali cada um tinha uma função e tal, provavelmente a pessoa com TDAH seria a pessoa mais que sai ali da regra, né? Que fala, não, a gente tá aqui há sei lá quantos anos, vamos pegar essa jangada aqui, vamos ver o que tem ali pra frente. É uma pessoa que vai em busca de novidades, que se arrisca mais. Então, ela teria uma função ali e ninguém falaria, tá errado isso aí que você tá fazendo. É uma função importante. Agora, do jeito que a gente vive hoje na sociedade, né, principalmente se a gente pensa na escola, na faculdade, em muitos cargos de trabalho, tem uma caixinha ali, né? Você tem que se enquadrar ali. E aí, isso é que complica muitas vezes para quem tem TDAH, porque... a pessoa com TDAH, ela é mais criativa, demais, ela é mais comunicativa, ousada, corajosa. Então, tem alguns empregos ali que ela pode ter, por exemplo, em que ela vai brilhar. Exato. Agora, em alguns outros ali, ela vai ser péssima. Eu falo que eu, por exemplo, não podia nunca ser radiologista, porque eu ia deixar passar um tanto de coisa ali nos exames de imagem. Uhum. Então, ali, né, não é comigo. Agora, eu gosto de falar, então eu vou ser psiquiatra, porque aí a pessoa tá indo lá é pra falar, né, pra conversar, pra ouvir. Então, isso acho que faz muita diferença nessa construção da autoestima, né? E até desconstrução depois de uma autoestima baixa, né? A gente fortalecendo essa autoestima, percebendo que a gente pode buscar uma coisa, né, em que você seja bom. Você é bom em muitas coisas e às vezes você tá ali naquilo que vai chamar a atenção para o que você tem mais dificuldade. Né? Um negócio, eu escutando vocês duas aqui, é uma coisa que eu falei... Se deixar, esse programa vai ficar só a gente aqui, ó, as duas, viu? Não, mas eu tô puxando, né? por exemplo, eu tenho dificuldade, eu falei com o primeiro psiquiatra, no total de 3, que nunca deu atenção no que eu falei. Eu assisti num telejornal, eu não consigo te falar, depois de alguns minutos, o que o cara falou. Ixi, eu também não. Mas assim... Não. Eu esqueço tudo. São situações uma palestra, um segundo depois eu esqueci. A questão da leitura, por exemplo. Talvez possa... Eu não consigo ler, mas eu não sei se é por má vontade ou incompetência da minha parte, ou porque... Eu não dou conta. Da primeira linha eu já... Então, escutando vocês duas aqui, né? Tô calado, mas eu tô puxando, me vem isso na cabeça. Até que ponto pode ser algum... Não romantizando também que eu quero ter TDAH para descobrir, não, eu acho que eu tenho que ser uma coisa natural, né? Mas me vem isso à cabeça. Eu era chamado na escola de... Eu sempre fui um cara estudioso, eu virei estudioso na faculdade, mas antes da faculdade eu era chamado na escola de uma reunião do SOI e a professora Vera, do Colégio Padre Eustáquio. Muito obrigado. E professora Vera? Aí eu, caralho. Ó, pi aí. Mas ela me chamava que eu era um cara... Qual aquela frase que ela usava que me marcou? Porque eu respondi pra ela que eu queria ter filhos, que eu queria ter família, que eu queria ter meu carro, e era acomodado. Eu era rotulado como acomodado. Pela ideia de querer ter família quando eu tivesse... Eu não falei de profissão, né? Então, a reunião, estavam várias famílias... Eu falei, o que você sonha do futuro? Eu quero ter uma esposa, um cachorro e um filho, no qual eu tenho. E eu não falei de profissão, tá ligado? Eu não falei que eu queria ser médico. Então, pegando essa minha história, pegando a questão do jornal que eu não consigo assistir e pegar as informações, dava um alerta. Né? Não é que eu vou ficar doidão pra querer... Mas não é ficar doidão, Bruno. A gente tá aqui... Mas já vem... que pode ser uma linha que eu posso ter sofrido durante um bom tempo, sabe? E são coisas que quem tem TDAH escuta bastante, né? Tem gente que não tem TDAH e que vai escutar isso também
por outros motivos, acho que né, a gente tem muito que diferenciar, né? Será que é um sintoma de TDAH mesmo? Ou né, algo isolado, a pessoa está cansada, né? Ansiedade às vezes atrapalha também, né? A conseguir concentrar ali. Mas acomodado, irresponsável, desatento, bagunceiro. São coisas que a gente escuta ouve, demais. Eu acho que assim, você falou um ponto excepcional que eu tava doida para falar, que desde que você tá falando, eu já tô pensando na minha questão. Mas aqui, Bruno, esse episódio, ele pode ajudar muitas pessoas, assim que de repente pode ajudar você, para ter uma luz no diagnóstico, ou então falar assim, não é isso, não, é outra coisa, mas aí você vai começar um tratamento com a doutora Bárbara, e quem ou puder, com outro, viu? ou com outros, claro, vai dar vai abrir clareza, essa clareza. E aí eu ia falar sobre isso, sobre como encontrar esse diagnóstico e como que o diagnóstico também te ajuda muito a tirar um peso das suas costas. Então, vamos lá. Como te fechar um diagnóstico de TDAH? Não é fácil. É muito difícil, porque o TDAH, ele tem características que são muito comuns em qualquer um de nós. Quantos de nós não somos desorganizados? Eu conheço um monte de pessoas que são desorganizadas, outras que são super organizadas, beleza. Quantos de nós somos esquecidos? A vida hoje em dia, depois a gente vira mãe, a vida é uma loucura, a gente esquece mesmo, a gente tem o celular, a gente não guarda mais telefone. Então, quantos de nós somos procrastinadores? Um monte de gente. Agora, o ponto-chave, que aí eu quero te perguntar, que eu acho que é o que eu percebi, é quando você percebe uma desordem na sua vida. Quando essas coisas te trazem um prejuízo. Exatamente. Você pensa assim, nossa, a minha filha não está tendo uma rotina, porque eu não consigo dar uma rotina para ela, e isso é real, verdadeiro. E aí eu vejo que isso é um prejuízo, porque a minha falta de dopamina, né? Coisas assim, ó, já tô ficando chique. Que uma pessoa neurotípica, olha como é que eu tô chique. Uma pessoa neurotípica, tipo o Igor ali, ó. O Igor, olha lá, vestido ali com aquela roupa maravilhosa e tal. Talvez ele seja uma pessoa neurotípica, que não tem TDAH. E aí, no cérebro dele, ele produz a dopamina, né? Vê se eu tô falando certo, me corrija aí. Que vai fazer ele ter certos movimentos que eu não tenho, porque eu não tenho essa dopamina. Tem algumas alterações no TDAH que são de dopamina, principalmente ali, noradrenalina um pouco também, e que tem muita relação com motivação e com a busca por recompensa. Então, imediata. Isso, a gente tende a buscar uma recompensa mais imediata. Então, se eu falo, por exemplo, se eu vou tentar motivar alguém com TDAH, é lógico que tem, né? A gente vai desenvolvendo nossas estratégias aí, né? Mas dando um exemplo mais... vamos pensar aqui no financeiro. Olha, se você não comprar essas coisas aí no Shopee, você vai no final do ano ter juntado tanto, isso aí já ajuda para a entrada do apartamento que você tanto quer comprar e tal. Tá bom, racionalmente a gente entende isso. Agora, para quem tem TDAH, é mais difícil pensar lá no final do ano que seja. Exato. Né? Eu vou pensar, nossa, mas eu tô precisando tanto dessa coisa que lacra plástico para cozinha do Shopee. Tem que ser agora, né? E por aí vai, porque quando a gente faz uma comprinha, libera uma dopamina. Né? Então, eu penso no agora e esqueço da consequência lá na frente. Quando a gente come uma coisa gostosa, libera dopamina também. Então, se eu tô pensando, meu objetivo é manter uma alimentação saudável e tal, porque quando eu tiver 60 anos, eu vou estar de tal jeito. Mas agora eu não fiz 40 ainda, então, né? Mas eu vou estar viva até lá. Muito imediatista, a gente é muito imediatista. E acho que, como tudo na vida, não precisa ser nem 8, nem 80, né? Não precisa de não viver o agora. Pensando só lá na frente, mas também não dá para viver só o agora, hoje. Porque senão a gente tá perdido lá na frente. Então, eu brinco... Então, essa questão da dopamina, ela é real mesmo, né? Real. No cérebro do TDAH, ele tem menos essa produção de dopamina do que um neurotípico? Ela é menos funcionante, assim, no espaço ali entre os neurônios, né? Como se tivesse menos dopamina ali. E, além disso, tem uma área aqui no nosso cérebro, que é o pré-frontal, é bem aqui na frente, que ela é a última a se desenvolver em todo ser humano. É o nosso freio, né? Esse desenvolvimento vai de trás para frente. Então, se você pega uma criança e compara com uma pessoa de 30 e poucos anos, essa pessoa de 30 e poucos anos vai ter uma capacidade muito maior de pesar prós e contras e se frear.
Então, eu não quero fazer esse para casa, não quero estudar, mas uma pessoa mais velha vai entender melhor a importância daquilo ali para o futuro. E toma a decisão de ir ou de não ir. De ir ou de não ir. Mas no TDAH é como se essa maturação do pré-frontal nunca fosse madura. Finalizada, exatamente. Não tô muito madura. Tanto que, assim, tem muito adulto com TDAH que escuta, gente, mas fulano é um crianção, né? É um Peter Pan, porque continua muito com essas características de impulsividade, né? De não pensar tanto, não pesar pró e contra e fazer, eu quero levantar daqui, eu vou levantar. Isso inclui, inclusive, uma dificuldade maior de regular a emoção, né? Então, a gente tende a ser mais explosivo, intenso. Tem muita gente que confunde com algum transtorno de personalidade, inclusive, porque, por causa dessa intensidade emocional. E vai de 0 a 100 muito rápido, né? Tô ali tranquila, irritou, tuf. É verdade, né? É verdade. Tem as variações, né? Porque a gente fala que é uma régua, né? Pensa na régua escolar, 0 a 30. Tem gente que é muito sintomático com TDAH e outros vão ter poucos sintomas. E de 2 que tem muitos sintomas, às vezes os sintomas são completamente diferentes. Então, tem aquele TDAH que ele só pensa, mas ele não age tanto, e um outro que vai ser extremamente impulsivo. Perfeito. Agora, a relação com o TDAH, como que deve ser? Porque, assim, a pessoa tem que saber, para um marido, para um filho, para uma mãe, para um pai, que a gente tem algumas limitações. Hoje eu vejo também, que aí eu falei do diagnóstico. O diagnóstico, ele me deu uma calma muito grande, porque eu vi que tinha coisas que não dependiam só de mim. Que, assim, eu estava assim, mas não é por maldade, é porque eu tenho esse transtorno. Só que, ao mesmo tempo, eu me policiei muito de não levar isso como uma desculpa. Eu tenho TDAH, então eu vou ser impulsiva mesmo, aceite-me do jeito que eu sou. Não é bem assim. Eu tenho que fazer os meus movimentos sabendo que eu tenho essa dificuldade, um movimento talvez ainda um pouco maior do que uma pessoa neurotípica, um esforço ainda maior, e tá tudo bem, eu tenho que fazer um movimento de mudança. Eu tenho que saber que eu tenho essa impulsividade, eu tenho que arrumar mecanismos para diminuir essa impulsividade. Eu tenho 2 questões. Talvez são perguntas que talvez teriam que ser separadas. Se você pode contar como é feito essa identificação dessa régua, né? De como que a gente identifica, já que todo mundo pode ter essas nuances. Até que ponto é identificar? Opa, passou da régua, tal, já pode ser diagnosticado. E a outra pergunta é sobre o tratamento. Beleza, identificou, mas o que é feito? Você pode dar essas nuances aí pra gente. Perfeito. Vou até juntar com o que a Laura falou, porque como a gente tem essas diferenças, né, de gravidade dos sintomas, né, de quantos sintomas estão presentes, e de quais são os tipos de sintomas, né, de gravidade e também de qualidade, digamos assim, dos sintomas, porque os sintomas podem ser muito diferentes. A gente pode ter 2 pessoas com TDAH que são completamente diferentes e que enfrentam as coisas de uma forma muito diferente também. Então, o que vai impactar mais do que a quantidade dos sintomas é o tanto que aquilo ali está impactando. E isso serve para qualquer transtorno, assim, psiquiátrico, né, e tal. É o prejuízo na vida da pessoa e o tanto de sofrimento que está causando. Que às vezes a pessoa tem um TDAH que é muito sintomático, mas para o tipo de vida que ela leva agora, não faz tanta diferença, não tem tanto impacto. Vamos supor que é uma pessoa que está todo dia num trabalho muito mecânico ali, ele tem que apertar um botão. O trabalho dele é esse, meio Fordismo ali. E aí não faz diferença, não tem impacto para ele no trabalho dele. Ou não está tendo impacto também nas relações dele, porque no adulto, onde a gente percebe mais prejuízo normalmente é no trabalho e no casamento, né? Às vezes na relação com os filhos também. Esquecer uma data importante, né? Esquecer o horário da escola, atraso e tudo, mas se é uma pessoa que não está sentindo o impacto dos sintomas do TDAH na vida dela, não tem por que tratar. Né? Agora, se é uma pessoa que é até pouco sintomática, mas se ela tiver um sintoma ali, mesmo que pequeno, do TDAH, isso pode impactar de uma forma muito grave. Por exemplo, vamos pensar num piloto de um avião, assim, que ele não pode piscar ali. Para essa pessoa, mesmo que na escola tenha se saído muito bem e tal, ali é um momento em que ele percebe que às vezes ele está colocando as pessoas e ele mesmo, né, em risco por causa dos sintomas do TDAH, aí vale a pena tratar.
Então, não depende só, assim, sempre que a gente vai fazer diagnóstico, a gente vê se completa, né, o número de critérios diagnósticos. Tem um teste, né? Tem alguns testes de rastreio, que eles não dão diagnóstico, mas eles ajudam ele a rastrear, a ver quais são os sintomas. Eu fiz. Onde está impactando mais. Mas é super importante identificar como é o TDAH daquela pessoa e no que aquele TDAH está atrapalhando, para ela poder desenvolver habilidades naquilo também. Então, impulsividade, então eu vou treinar aqui outras formas de regulação emocional, né? Eu vou sair de cena quando eu perceber que eu estou esquentando. Procrastinação, então eu vou começar a treinar algumas estratégias contra essa procrastinação. Entendi. E aí a medicação entra também em muitos aí casos. O tratamento tem medicação. Isso. Entendi. Tem medicação e não é uma medicação que ela cura. Não. Então, enquanto você usa a medicação, você está sob efeito dela, vamos supor, 12 horas, tem medicação que até 15 horas, e aí você está sob efeito daquela medicação. Mas parou de tomar, acabou o efeito. Então, é diferente, por exemplo, de tomar um antidepressivo por um período para tratar um episódio depressivo e aí depois você não vai precisar mais. Entendi. Né? Você pode chegar à conclusão que para o momento de vida que você não precisa mais da medicação. Mas, né, porque você desenvolveu outras habilidades ou porque você está numa vida que não te, né, que o TDAH não te causa prejuízo, nem sofrimento. Mas tem gente que vai ter que tomar, né? Vai perceber que precisa de tomar por um período maior ou às vezes por toda a vida. Pra gente finalizar, o TDAH, doutora Bárbara, não sei se você também, como você tendo TDAH, como tudo na vida, passa por uma decisão pessoal. Né, de mudança. Então, eu ouvi de um primeiro psiquiatra que eu fui em 3 para ter o diagnóstico fechado. E num deles, ele também tem TDAH, ele falava assim, Laura, todos os dias eu esquecia a porta da minha área aberta, a porta da área dos fundos. E meu cachorro entrava e minha esposa brigava. Porque é muito comum do esquecimento. Aí, todos os dias. E aquilo lá causava uma brigaiada danada. O que eu fiz? Coloquei mola na porta. O que significa isso? Ele mudou o ambiente, porque ele sabe que ele iria esquecer. Aí já resolveu. Exatamente. Aí você muda o seu ambiente. Então, eu faço muito isso. Hoje eu tenho sistemas que me ajudam a controlar o meu TDAH. Entendi. Exato. Então é isso. Tem um livro que é muito bom, chama Vencendo o TDAH Adulto, do Barclay. E apesar desse nome de autoajuda, é um livro realmente muito bom, assim, com muita pesquisa em cima dele, né, e tudo. E que ele te ajuda a identificar quais são os sintomas do TDAH que aparecem mais em você e que estão te prejudicando mais. E dá algumas dicas, assim, de como você pode lidar com aquilo. Legal. Então, por exemplo, se é miopia temporal. Eu tenho dificuldade para pensar no tempo de deslocamento, né? Meu marido brinca comigo. Você acha que cabem 20 coisas em 1 hora. Você acha que dá para sair da Savassi para Pampulha, resolver uma coisa, voltar para Savassi? Né? E realmente é onde o TDAH mais impacta, assim, atualmente. Então, eu tenho uma Alexa que é cheia dos alarmes. E é engraçado, eu tenho uma amiga que tem TDAH e é psiquiatra também, a gente estava lá, né, competindo a Alexa de quem que é mais útil, porque a dela lembra até o horário de chamar o Uber, por exemplo, sabe? Legal, mas é uma estratégia que você encontrou para te ajudar. Então, exato, pronto. como essa da mola, Exato. né? E a gente vai, então, por exemplo, aniversário de criança, né? Que agora começou os aniversários da minha filha. Eu já dei essa função pro meu marido, porque eu esqueço o horário, eu troco o horário da festa. Ainda vai no lugar errado. E é até importante, assim, para falar sobre a expectativa com o medicamento. Porque para algumas pessoas é fantástico. Falam, nossa, parece que tirou com a mão. Eu tô ótimo no meu trabalho, na faculdade, tô escrevendo muito lá no mestrado. E para outros já é assim, melhorou, mas eu ainda tenho muitos sintomas. É verdade. É o meu caso, inclusive. Eu tomo medicação, acho que eu vou parar de tomar se parar, né? Talvez lá com 80 e alguma coisa, porque para mim faz muita diferença. Mas eu ainda tenho muitos sintomas, assim. Eu ainda esqueço chave do carro, esqueço, sabe? Direto, Toda assim. hora. Porque de vez em quando todo mundo esquece, né? Mas no meu caso é direto. Toda mesmo. hora, todo dia, o tempo inteiro. Que episódio fantástico. Fantastigre nós tivemos. O que é isso? Do desenho Daniel Tigre. Que bonitinho. Realmente nosso tempo acabou, infelizmente. É verdade. Nossa, mas é muita coisa, muita né? coisa legal. É muita Foi informação. um episódio muito rico, bem recortadinho, do jeito que a gente precisa. Então, eu queria muito agradecer a doutora
Bárbara aí pelo cuidado de estar aqui com a gente, né? Foram 2 episódios. Agradecer novamente a equipe que está aqui. A gente passou um pouquinho do tempo. Obrigado aí pelo carinho. Gente, brigadão. Agradecer o Tauá Resorts, agradecer o Kids English, o Kids Code, que é o curso de programação. Façam, é um curso maravilhoso para as crianças. Agradecer o Inbox, o podcast. Tem uma ideia, vem para cá, que tem o Breno, tem o Igor, tem a equipe toda para colocar a sua ideia para funcionar. Queria agradecer novamente você, parceira. Obrigada, gente. Tamo Mais junto. uma vez, esse episódio é para dizer que se você tem esses sintomas, tem isso aí, busca ajuda, procure. E vê qual é que é. Né? Pode ser que sim, que você tenha, pode ser que não tenha, mas para tudo tem solução. Tem. E hoje tem em jeito, dia, a gente começa a rir dos sintomas, né? A gente vai solucionando os que atrapalham. E quando aparece uma coisa, fiz de novo. Ixi. Isso aí. Então, diferente. Valeu, galera. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Bye, bye. Obrigada.